isso é melhor ainda, certo? Quando a pessoa é deficiente visual, ela escuta muito mais. Ela escuta lá no fundo que a outra pessoa está falando. Ela escuta os detalhes. Ela sente o cheiro nítido a longa distância. Ela consegue sentir muito mais as coisas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui da Strategy Talk, onde eu converso com pessoas que vivem em alta performance e vão para o próximo nível de resultado delas. Bom, muito prazer, meu nome é Vitor Coach e hoje eu estaria ao vivo com Fernando Caruso. Só que infelizmente o Fernando Caruso teve alguns problemas pessoais para estar resolvendo, então ele não poderá estar aqui ao vivo com a gente, tá certo? Mas não se preocupe que você não irá ficar sem conteúdo, você que está aqui se comprometeu a estar aqui com a gente, tá certo? Porque eu deixei aqui a pauta, no caso da conversa que eu teria com o Fernando Caruso, onde eu vou procurar estar respondendo da melhor forma possível para você que veio aqui para consumir esse conteúdo. O tema de hoje, então, é deficiência visual, como ter os sentidos apurados. Bom, primeiramente o Fernando Caruso, ele é administrador, consultor e é vice-tesoureiro da Advur, que é a Associação de Deficientes Visuais de Ubá e Região. Fernando Caruso ele iria falar um pouco sobre o trabalho que ele realiza dentro da Advur, dentro da Associação de Deficientes Visuais, e a gente iria conversar um pouco sobre os membros, quantos membros tem, e todos esses assuntos também dele como deficiente visual, tá certo? Mas o que é a Advur? A Advur é a sigla para Associação de Deficientes Visuais de Ubá e Região. A Advur é uma associação que conta com praticamente cerca de 30 membros e nem todos são deficientes visuais. Algumas pessoas têm baixa visão, certo? Outras usam óculos, outras têm problemas só em um lado dos olhos, outras são realmente deficientes visuais 100%, né? E o mais interessante das pessoas que vão na Advur, da maioria delas, é que elas têm uma superação incrível, certo? Elas são motivadas, elas brincam, elas sorriem, elas correm atrás. E isso é muito interessante, né? Para você na sua vida que está na busca aí para viver em alta performance, isso é muito interessante, isso é muito importante e relevante para você poder ir para o seu próximo nível de resultado também. A Advur, ela conta com vários tipos de atividades para que ele possa ter mais oportunidades, mais possibilidades e também para a pessoa poder ir para o próximo nível dela, certo? Para o deficiente ter mais bem-estar, ter mais qualidade de vida na jornada dela. Eu vou compartilhar com você alguns conceitos que, no meu ponto de vista, eu acho que seja relevante. Que é relevante para uma pessoa que não é deficiente visual, esses conceitos são muito importantes, né? Como se a pessoa tivesse superpoderes. No caso de uma pessoa deficiente, é mais importante ainda. Tá certo? Primeiro de tudo, é meditação. Eu acredito que uma pessoa que medita, ela tem muito mais performance, ela tem muito mais... os sentidos da pessoa ficam muito mais apurados quando ela utiliza quando ela realmente medita. Por quê? Porque o ser humano ele tende a ter excesso de pensamentos, certo? Nós, seres humanos, um ser humano mediano, ele tende a pensar muito. E por que a pessoa pensa muito? Excesso de informação, trânsito, muita coisa acontecendo, pessoas chamando, é celular, é telefone, é amigos, é família, é trabalho, é o jornal, é a televisão, é muita coisa acontecendo. Então, no meio de tanta coisa acontecendo, a pessoa acaba tendo esse excesso de pensamentos. E esse excesso de pensamentos que a gente tem, pensamentos que são pensamentos aleatórios, esses pensamentos tendem a desencadear ansiedade, tende a desencadear
preocupação, tende a desencadear nervosismo, tende a desencadear até mesmo estresse. Então é muito importante a pessoa ela entender como tudo isso funciona para que ela possa ter os sentidos mais apurados. E a pessoa ter esse excesso de pensamentos impede a pessoa de ter os outros sentidos apurados. Por quê que isso acontece? Porque quando a gente tem excesso de pensamentos, a gente não consegue ver as coisas com nitidez, a gente não consegue enxergar as coisas com nitidez, a gente não consegue enxergar oportunidades, a gente não consegue enxergar possibilidades, a gente fica literalmente limitado com esses pensamentos. E esses pensamentos que a gente cria são pensamentos que envolvem crenças, que envolvem paradigmas, que envolvem dogmas, que envolvem os nossos valores, que envolvem as nossas experiências anteriores. Então é muito importante a pessoa entender isso para que ela possa ir para o próximo nível de resultado dela. Certo? Não tem como eu enxergar mais oportunidades na minha vida, não tem como eu enxergar mais possibilidades na minha vida se eu sou uma pessoa que tem excesso de pensamentos. Se tem na minha mente pensamentos o tempo inteiro, pensamentos aleatórios. Por isso que eu vou para o meu próximo nível de resultado. Certo? Para uma pessoa deficiente, isso é melhor ainda. Isso é mais importante ainda. Por quê que é muito importante a pessoa meditar para ela poder ter os sentidos apurados? Porque a partir do momento em que eu medito, para uma pessoa comum que não tem nenhum tipo de deficiência, isso é ótimo. Para uma pessoa que é deficiente visual, isso é melhor ainda. Certo? Quando a pessoa é deficiente visual, ela escuta muito mais. Ela escuta lá no fundo que a outra pessoa está falando. Ela escuta os detalhes. Ela sente o cheiro nítido a longa distância. Ela consegue sentir muito mais as coisas, os objetos, as situações. Porque basicamente uma pessoa que é deficiente visual, os outros sentidos dela, quando ela perde a visão, os outros sentidos tendem a ser mais apurados. Certo? Por quê? Porque primeiro, eu acredito que a pessoa desenvolve essa capacidade de utilizar mais os outros sentidos, porque um ser humano comum, um ser humano mediano, ele tende a utilizar mais o quê? A visão. Certo? Se uma pessoa vai atravessar a rua para chegar ao outro lado, ela vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, vai ver se está vindo o carro, se não estiver vindo, ela vai atravessar simplesmente. Ela não costuma confiar tanto assim na audição. Certo? Ela não vai simplesmente parar na rua e vai só escutar se os carros estão vindo, ou se os carros estão indo, ou se não tem barulho de carro. Entendeu? Então, basicamente o deficiente visual, ele desenvolve isso. Né? Como ele não enxerga, ele vai basicamente parar e vai ouvir se está vindo carro, se não está vindo carro. Aí ele vai conferir também qual tipo de carro que é. É um carro? É um caminhão? É uma moto? É um trator? E aí ele vai escutar. E aí ele vai atravessar a rua se não estiver ouvindo nada. E ele escuta muito bem também, mesmo se for uma bicicleta ou se tiver alguém passando na rua. Mas ele vai levar em consideração não só o sentido auditivo, mas também vai levar em consideração o sentido olfato, né? O sentido olfativo, que é o cheiro. Né? Se algo está vindo, vou sentir o cheiro. Cheiro do carro, ou uma pessoa que está próxima, perfume, cheiro, shampoo, perfume, condicionador ou algo do tipo. Basicamente, isso é muito importante. Né? E a maioria de nós, a gente não utiliza 100% os nossos sentidos, certo? Ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga sobre como que a pessoa pode estudar de uma forma melhor, realmente aprender muito mais utilizando os 5 sentidos. Como assim? Por exemplo, a pessoa vai para o colégio e lá recebe a matéria. Ou vai para a faculdade e lá recebe a matéria. Aí ela vai ter que estudar para a matéria para ela poder aprender, para poder fazer a prova depois, para depois fazer um trabalho. Ok. Se a pessoa utilizar os 5 sentidos para estudar aquela matéria vai fixar muito mais na mente daquela pessoa. Por quê? Olha só, vamos começar então pelo sentido visual. Eu pego e leio a matéria, certo? O sentido visual é tudo que envolve visual, texto, imagens, tudo isso. Então eu pego, leio aquele texto 1, 2 vezes. Agora vamos utilizar o sentido auditivo. A gente pega aquele texto,
utiliza um editor de texto. Vamos utilizar, por exemplo, o Talkback, né, que lê textos, e a gente utiliza o leitor de textos, a gente só escuta. Aí a gente, além de escutar o texto, né, que o leitor está lendo o texto, a gente também lê com os olhos e fala, certo? Aí a gente utilizou o sentido visual e o sentido auditivo, ó, já começou a fixar bastante. Agora, vamos utilizar o sentido sinestésico. O sentido sinestésico envolve o olfato, o tato e o paladar. Né? Não tem como a gente sentir o gosto da matéria, mas tem como a gente sentir o cheiro do livro, né? Ou às vezes, ou do leitor, mas a gente também pode tocar ali no objeto, certo? Muitas vezes a pessoa utiliza braille, né, os deficientes visuais, que inclusive não é algo fácil de aprender também, certo? Envolve muito, tem que ter o dedo muito sensível para poder sentir o braille ali nas mãos, certo? Mas o foco é que se a pessoa utilizar os sentidos para poder estudar, ela vai aprender muito mais, certo? Quando ela vê, quando ela escuta, quando ela vê e escuta, quando ela sente o livro nas mãos dela, né? Se ela assistir uma videoaula ali do professor explicando, se o professor escrevendo no quadro, o professor desenhando, isso é muito importante, isso fixa muito mais uma matéria, fixa muito mais um conteúdo do que quando simplesmente a gente lê um texto, certo? Isso fixa muito mais. Imagens são muito poderosas. O único problema da visão, né, o deficiente visual ele aprende a lidar com isso, que o problema da visão é que muitas vezes a visão ela tende a enganar uma pessoa. Vou explicar por quê. Muitas vezes as pessoas falam para mim que tem medo, certo? Esses dias mesmo que eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, eu tenho medo. Eu perguntei, você tem medo de quê? Ela falou assim, eu tenho medo de relâmpago. E aí, eu perguntei para ela, como assim você tem medo de relâmpago? E ela falou assim, eu não consigo ver o relâmpago. Eu vejo o relâmpago e eu fico com muito medo. E a maioria das pessoas que tem medo de relâmpago, né, de chuva, basicamente uma chuva forte com tempestade, a pessoa tem medo porque ela vê o relâmpago, basicamente. Ela vê o relâmpago, os raios. Mas agora, se a pessoa não vê, se a pessoa não vê, se a pessoa só escuta, a maioria de nós não vai ter medo. Então a pessoa tende a ter medo quando ela vê o relâmpago. E aí ela fica com medo. O sentido visual ele engana a gente, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa numa noite, uma pessoa que parece ser muito bonita, uma pessoa que parece ser incrível, mas na realidade depois ela não é exatamente aquilo, né? A gente vê uma coisa, a gente acha aquela coisa bonita de longe, acha aquela coisa incrível, mas depois aquela coisa ela não é exatamente aquilo que a gente. Então os outros sentidos eles tendem a ter muita importância, né? O sentido auditivo, o sentido o tato, o paladar, o olfato. E a maioria de nós, o sentido que todo ser humano, né, de acordo com a PNL, Programação Neurolinguística, todo ser humano ele tem um sentido que é predominante na pessoa. Todos nós temos um sentido que é predominante. Para a maioria das pessoas, o sentido predominante vai tender a ser o sentido visual. Ou seja, as pessoas que o sentido predominante delas são o sentido visual, essas pessoas valorizam mais o que? Imagens, textos, ela valoriza aquilo que ela vê, ela valoriza o que é bonito, ela valoriza o que é lindo, ela valoriza cores. Para uma pessoa que o sentido predominante dela é o sentido auditivo, ela basicamente vai tender a valorizar mais o que? Aquilo que ela escuta, certo? Aquilo que ela escuta é músicas, barulhos, ruídos, sons. Então ela valoriza mais aquilo que ela escuta. O sentido sinestésico, que envolve tato, olfato e paladar, né? Tudo aquilo que a gente sente, né? A gente sente o gosto, a gente sente o cheiro e a gente sente, né, tocando mesmo nas coisas. Então esse é o sentido sinestésico. Muitas pessoas que utilizam o sentido sinestésico como predominante, essas pessoas valorizam o toque. Essas pessoas valorizam o cheiro. Essas pessoas valorizam um abraço. Essas pessoas valorizam tudo isso. Então é muito importante a pessoa tender a procurar qual é o sentido que ela realmente
que é o sentido predominante dela. Se é o visual, se é o sinestésico, se é o visual, se é o sinestésico ou se é o sentido auditivo. Na hora de estudar, utilize perguntas. Na hora de estudar, eu aconselho, para você estudar de uma forma mais eficaz, você utilizar todos os sentidos. A maioria de nós, quando vai estudar, basicamente utiliza só o sentido visual, certo? A gente pega o livro, a gente lê o livro, pronto, acabou. A gente faz tudo isso, mas e aí? Então é muito importante. Vamos agora para as próximas perguntas, que é o seguinte. O deficiente visual, ele realmente, quando uma pessoa ela já nasce deficiente visual, né, ou seja, a pessoa ela já nasce deficiente visual, ela vai tender a focar muito nos outros sentidos, certo? No sentido auditivo, no sentido sinestésico, certo? Para que ela possa ter realmente um equilíbrio dos outros sentidos dela. Então, uma pessoa que tem um sentido que não tem um sentido visual, ela vai tender uma criança, o bebê vai ter que se desenvolver em um sentido muito mais lento, certo? Ela mesma vai ter que tocar nas coisas para poder sentir. A mãe dela vai ter que orientar ela muito melhor, né? Vai ter que dar para ela muito mais atenção e estimular os outros 4 sentidos dela e fazer com que ela entenda que ela é amada e querida por eles. E só que o que acontece? O sofrimento quando uma criança nasce cego, ele tende a ser menor do que quando uma criança, no caso um bebê, ele nasce já cego, mas o impacto é maior quando uma pessoa ela é uma criança saudável e ela perde a visão. Isso tende a ser muito mais doloroso para a criança e principalmente também para a família, né, daquela criança. Então é muito importante realmente a criança ter que lidar com tudo isso, certo? Olha, a galera chegando ao vivo. O sentido auditivo, né, é muito importante a criança utilizar todos os sentidos. Então, como eu estava falando, quando uma criança, quando um bebê recém-nascido, ele já nasce deficiente visual, né, ele já nasce realmente, de fato, cego, tende a ser um impacto menor do que quando a criança já desenvolveu todos os sentidos, já desenvolveu todos os estímulos, já sabe que o céu é azul, já sabe a cor do mar, já sabe que o mar é um lugar grande, é abundante, já sabe a cor da areia, já sabe as cores, e a criança vai e perde todos esses sentidos. O impacto é muito grande para a própria criança, propriamente dita. Então é muito importante a pessoa entender isso e ir para o próximo nível dela. Por quê? Porque por muitas vezes a pessoa ela não consegue lidar com tudo isso de uma forma eficaz. Porque é algo muito complicado. Pare e pensa, você que está assistindo agora. Você, em um dia você enxerga e no outro você acorda literalmente cego. É um impacto muito grande. É um impacto muito grande na pessoa e a pessoa precisa ter o quê? Muito controle emocional, muito apoio dos familiares e principalmente muita superação. Porque olha só, uma pessoa que perde a visão, ela vai ter que utilizar os outros 4 sentidos, o sentido visual, o sentido auditivo, o sentido sinestésico, ela vai ter que sentir os cheiros, ela vai ter que sentir o gosto, ela vai ter que tocar nas coisas, ela vai ter que aprender a utilizar a bengala. Ela vai ter que aprender a lidar com todo um processo que para ela antes não era possível,
certo? Antes ela conseguia ver que o céu era azul, antes ela conseguia ser o melhor zagueiro ou goleiro do time dela. Hoje ela já não consegue. Por quê? Porque ela é deficiente. Então ela vai ter que lidar com tudo isso, certo? Então é importante a pessoa ter um lugar para ela poder recorrer, de preferência pessoas que têm realmente deficiência igual ela, porque às vezes ela sente um pouco essa falta de poder falar do problema dela com uma outra pessoa que tem um problema parecido, um problema similar, ou que de fato é um deficiente que tem a mesmo problema dela visual. Então é muito importante ter um ambiente onde a pessoa que é deficiente ela possa estar indo. No caso aqui eu falei no início da ADVUR, que é a Associação de Deficientes Visuais de Ubaia e Região. É importante a pessoa participar de grupos assim, de comunidades assim, que têm problemas similares e parecidos, para que um gere valor para o outro e tenha também empatia, certo? Isso é muito importante, muito fundamental. É importante também o deficiente visual. Eu conheço muitos deficientes visuais que não se abalam depois de ter perdido a visão. É totalmente o oposto. São pessoas que fazem de tudo. São pessoas que você chega na casa delas, a casa delas é completamente organizadas, certo? Cada coisa no seu lugar, são completamente organizadas, elas planejam realmente. Então, isso é muito interessante. São pessoas que correm atrás de objetivos, são pessoas que correm atrás de sonhos, que são pessoas que perseveram, né? Que realmente não desistem daquilo que elas querem. Isso é muito interessante. Isso é algo que motiva a gente, isso é algo que inspira a gente e que faz com que a gente que tem as pessoas que enxergam 100% da visão, realmente isso motiva a pessoa. Olha, e isso faz também com que a gente que enxerga 100% seja muito mais grato à visão que nós temos. Porque olha só, eu consigo enxergar o céu, eu consigo ver que o céu é azul, eu consigo enxergar o céu, eu consigo ver que o céu é azul. Eu consigo ver a lua, eu consigo ver o mar, eu consigo ver lindas flores, eu consigo ver uma cachoeira, eu consigo ver o rosto das pessoas que eu amo. Uma pessoa que é deficiente, não. Uma pessoa que é cega, não. Então você que enxerga, seja grato pela visão que você tem, pela oportunidade de ver todos os dias, né? Pela oportunidade de ver o rosto das pessoas das quais você ama, a oportunidade de poder ler um livro, sentir o livro nas suas mãos, a oportunidade de ver que o mar é abundante, a oportunidade de ver a areia do mar, a oportunidade de ver o sol, a oportunidade de ver o céu, a oportunidade de fazer várias coisas visuais que uma pessoa deficiente não consegue. Então é muito importante isso para que você possa ir para o seu próximo nível de resultado. É muito importante que você entenda isso, que você seja mais grato. Tá certo? Bom, pessoal, eu já vou ficando por aqui, tá? Se você gostou aqui da Strategic Talk, infelizmente o Fernando não pôde vir por problemas pessoais. Eu espero que esse conteúdo tenha gerado valor para você. Se você quiser saber mais sobre o Fernando Caruso, sobre a ADVUR, você pode ir até o Instagram da ADVUR, mas eu vou disponibilizar, onde tiver link, eu vou colocar o link do Instagram da associação, para você poder saber mais informações. E se você também, fica aqui o meu convite para você entrar no nosso grupo.